Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Na aula de hoje a gente abordará um tema da área da química que muitas pessoas temem, que é a estequiometria. Na estequiometria a gente vai trabalhar com quantidades. E só o fato dessa palavra quantidade já faz com que muitas pessoas não gostem, porque elas já relacionam que vai ter que trabalhar com números. De fato, sim, a gente vai ter que mexer um pouquinho aí com nossas cabeças, mexer um pouquinho aí com nossas contas, com a nossa matemática, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Então eu vou apresentar para vocês algumas questões de como esse assunto é abordado no Enem. A primeira questão que eu trouxe para vocês é do Enem 2012 e ela diz o seguinte, né? No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Então, essa questão também trabalha muito a questão de unidades de medida. Então, prestar atenção qual é a unidade que a gente está trabalhando aqui, qual é a unidade que é cobrada no problema, né? Qual é a unidade que é dada. Então, a gente tem que sempre observar isso aqui. Então, o enunciado da questão, né, diz o seguinte. Lembrando que isso aqui foi só o texto motivador. Então, o que diz o enunciado? Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de... Então aí a gente tem o gás butano, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é equacionar, ou seja, na química a gente trabalha muito com equações. Então o que está no enunciado a gente precisará transcrever, né, para uma equação química, porque isso facilitará os nossos cálculos. Então, como aqui a gente tem a queima de um gás, a gente está trabalhando com a reação química do tipo combustão, como o próprio problema já menciona. Então, aqui a gente vai ter a combustão do gás butano. Então, eu vou pegar o meu gás butano, sua fórmula, né, C4H10, essa é a fórmula do butano. Né? Para que a reação de combustão esteja completa, o butano tem que se reagir com um elemento. Que elemento químico é esse? Então, toda reação de combustão ela vai ter um elemento reagindo com oxigênio, não o elemento químico com oxigênio, mas o gás oxigênio, né, o O2. E aí, quais são os produtos típicos para uma reação de combustão? CO2, o que menciona o nosso problema, né? O problema é em cima do CO2, do gás carbônico, e água. Então, nunca esqueçam disso aqui. Toda reação de combustão vai gerar como produtos, né, o gás carbônico e a água. Então, essa aqui seria a nossa equação, né? O butano com o oxigênio formando CO2 mais água. Porém, essa equação ela não está completa, ela não está 100% correta, porque a gente precisa, né, deixar com que os produtos fiquem com as quantidades corretas. A gente precisa equilibrar essas reações, né? Ela está, né, escrita da maneira correta? Não, né? Como é que a gente sabe disso? A gente precisa identificar quais são os coeficientes corretos de cada produto e de cada reagente. Né? Então a gente precisa balancear essa equação, esse é o termo correto. Então, como é que a gente faz para balancear, né? Se aqui a gente tem 4 carbonos, a gente precisa ter 4 aqui, a gente só tem 1. Então a gente põe o número 4 aqui e aí a gente resolve o problema do carbono. Vamos para o hidrogênio, né? Aqui a gente tem 10 hidrogênios e aqui a gente tem 2. Então o caminho mais simples é multiplicar 2 por 5, porque aí 5 vezes 2 vai dar 10, né? Então a gente ficaria com 10 hidrogênios aqui e 10 hidrogênios aqui. Então aqui a gente falta só o oxigênio. Aqui a gente tem 2 oxigênios e aqui a gente tem 5 aqui, né? Mais 2 vezes 4 aqui, 8. 5 mais 8 são 13. Então a gente precisaria ter 13 aqui. Como aqui a gente já tem 2, e esse 2 aqui a gente não pode manipular, a gente só pode manipular coeficiente, nunca pode manipular índice. Então a solução aqui é eu adicionar 13 aqui, né, e dividir pelo índice. Então ficaria com 13 meios. Né? Você poderia colocar também o resultado disso aqui, né? 13 dividido por 2, que daria 6,5, não tem problema. Mas é mais bonitinho aqui trabalhar com fração. Né? Então,
nós chegamos à equação final, né, balanceada, que é essa equação aqui. O próximo passo, né, é a gente determinar quantidades. Então, ele quer saber qual é a quantidade de gás que o japonês deve consumir para que 1 kg de CO2 seja economizado, né, com a quantidade mínima que ele deverá deixar de queimar, né, para que 1 kg de CO2 não seja eliminado na atmosfera. Então, a gente vê aqui que o que está envolvido nesse problema basicamente é o gás, o butano e o CO2. A gente vê que a relação estequiométrica deste gás para o CO2 é de 1 para 4. O que isso significa? Significa que para cada mol produzido de C4H10, eu vou ter 4 mols de CO2 produzido, né? Então, a relação é de 1 para 4. Então, como 1 mol de CO2 produz 44 gramas, né? E 1 mol de butano produz 58 gramas, e a relação aqui é de 1 para 4, então eu posso estipular que 58 gramas, né? Já que aqui é 1 mol, né? Como eu não tenho coeficiente, eu subtendo que aqui tem 1. Já que aqui é 1 mol, então eu tenho 58 gramas de butano, que vão produzir 4 vezes 4 mols de CO2. Então, se 1 mol é 44 gramas, né, eu vou ter 4 vezes isso, né, que seria, você pode já fazer a continha em casa, 176 gramas. Ou seja, 58 gramas de butano produz 176 gramas de CO2, né? Porque ele produz 4 vezes a quantidade em mols de CO2, já que a relação estequiométrica desses dois produtos, né? Desse produto com esse reagente é de 1 para 4. Porém, aqui o problema ele não nos traz essa relação. Ele diz que a gente precisa de 1 kg de CO2 queimado. Então, para 1 kg, mais simples, né? Como aqui está tudo em gramas, eu posso converter isso aqui, ó. Transformar 1 kg em grama, o que vai dar 1000 gramas. Lembre-se que 1000 gramas é 1 kg. Então, utilizando essa relação aqui, eu consigo facilmente montar uma regra de 3. Então, 58 gramas vai produzir 176, e um valor que eu não sei, que é o valor que o japonês tem que consumir lá, vai ser equivalente a 1000. Eu posso resolver isso aqui em forma de x, né? E aí eu vou ter o meu resultado. Então, 58 vezes 1000 vai dar 58.000. Não precisa nem de calculadora para isso. Lembrem-se que no Enem vocês não podem usar calculadora, pessoal. Então é importante vocês irem se acostumando a fazer esses cálculos sem o uso da calculadora. E 176 vezes x é 176x. Então quem vai ser meu x? Meu x vai ser 58.000 dividido por 176. Você pode treinar a fazer isso aqui na mão, que eu recomendo. Aqui, para ganhar tempo, eu já fiz na calculadora, mas não é o ideal, né? Então, vai dar 329,5 o quê? Gramas. Só que meu resultado não é expresso em gramas, né? É expresso em quilogramas. Então, para eu ter o meu resultado em quilogramas, basta eu dividir isso aqui por 1000. Então, divide 329,5 por 1000, o que vai dar 0,329 gramas, ou aproximadamente 0,33 quilogramas. Essa é a resposta correta. Ok? Beleza? Então, vocês pausem o vídeo, façam direitinho aí na calculadora ou à mão mesmo e vejam se o resultado está batendo. Vamos para a nossa segunda questão, envolvendo estequiometria. Então, na nossa segunda questão, a gente tem aqui um problema muito comum, né, que fala sobre os adoçantes. Então, o aspartame é um edulcorante, ou seja, é um corante artificial,
né, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior do que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado, ou seja, não é indicado para os portadores de fenilcetonúria, que é uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, que é o índice diário aceitável desse adoçante, é 40 mg por quilograma de massa corpórea. Ou seja, né, cada quilo de uma pessoa só pode ingerir 40 miligramas desse corante, né, desse adoçante. Então ele diz aqui, com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 quilos de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de... Então olha só, aqui é uma questão razoavelmente simples, mas se você não parar para pensar pode lhe confundir. Então eu tenho aqui uma pessoa que pesa 70 quilos e ela quer saber quanto de corante ela pode ingerir diariamente. Lembrando que o que é recomendável é que cada quilograma de uma pessoa, apenas 40 miligramas de corante seja utilizado. Então o que eu posso fazer aqui é multiplicar o peso da pessoa pela quantidade ideal de corante, né? Então, se a pessoa pesa 70 quilos, né, e o índice aceitável é de 40 miligramas por quilograma, né, eu coloquei as unidades aqui, né, porque é importante você fazer isso no cálculo. Ó, aqui está em quilograma, aqui está em miligrama por quilograma. Quando eu multiplicar isso aqui, esses dois vão se cancelar e eu vou ter o resultado em miligrama, né? Que vão dar, eu já fiz essa continha aqui, mas é simples de fazer na mão, 2.800 miligramas. Isso responde à nossa pergunta? Não, porque ele quer o cálculo em mol, né? Agora ficou fácil. Se eu tenho aqui 2.800 miligramas e eu tenho a massa molar do aspartame que já é dada no problema, né? Então, o que eu posso fazer? Primeiramente, se aqui está em miligrama, aqui é a unidade de massa, e aqui está em grama, isso aqui não bate, né? A gente tem que deixar as unidades iguais. Então, eu preciso fazer uma conversão de unidades, né? Que conversão seria essa? Eu vou converter miligrama para grama, o que pode ser resolvido simplesmente dividindo isso aqui por 1.000. Uma vez que 1.000 gramas, aliás, 1.000 miligramas correspondem a 1 grama, né? Então eu posso cortar isso aqui, cortar isso aqui, cortar isso aqui, cortar isso aqui, e vai ficar 28 por 10, que vai ser 12,8. 12,8 o quê? Gramas. Ou seja, 2.800 miligramas corresponde a 2,8 gramas, né? Se eu pegar esse resultado aqui, 12,8 gramas, e dividir pela massa molar, eu vou ter o resultado em mol. Ora, veja só, se eu dividir 12,8 por 294, o grama do 2,8 vai cair com esse grama e o resultado vai ser em mol. Então, dividindo aí 12,8 por 294, nós vamos ter um resultado aproximado de 9,5, vezes 10 elevado a menos 3 mols, né? Então, aqui, como a gente cortou as unidades de grama, o resultado é em mol, assim como o problema pede. O problema pede o resultado em mol. Então, resposta correta, letra B. Se a cabeça está doendo, o juízo já está pinicando, então dê uma pausa aí no vídeo e reveja o cálculo para vocês entenderem o passo a passo. Vamos para a última questão que eu separei para hoje. É uma questão relativamente simples, mas também envolve um conhecimento em equação química. Gente, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre equação química. É importante vocês revisarem porque é um assunto que cai muito no Enem. Então, o problema daqui não é mais uma reação mais orgânica, né? Não envolve mais um adoçante, mas é uma reação mais inorgânica. Envolve um óxido. Então, pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo cinético em forno com atmosfera controlada em temperaturas elevadas.
No forno são colocadas grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como óxido de cobre. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos dando origem a propriedades magnéticas do material. Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, ou seja, nada se perde no processo, tudo é aproveitado, 8 gramas de óxido de cobre produzirão uma massa de CO2 igual a quanto? Aí ele nos dá a massa molar do carbono, do oxigênio e do cobre que a gente vai utilizar no problema. Primeira coisa, transforma isso aqui numa equação. Você está vendo que aqui está em texto, transforma em equação, porque como eu mencionei, na linguagem química precisamos usar equações químicas, porque isso facilita o cálculo. Então aqui está dizendo que o grafite... O que é grafite? Carbono, né, pessoal? Então, já sabe que grafite é carbono. É assim que você representa quimicamente. Ele vai reagir com o óxido de cobre, que é aqui representado por CuO. E o que isso aqui vai resultar, né? O que essa reação vai resultar? CO2, que é justamente a massa que o problema quer saber, e cobre. Cobre metálico, né? Cobre zero. A gente vai representar até aqui cobre zero, ou cobre metálico. Então, essa equação está balanceada? Não. Veja que os valores não batem, né? Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Perfeito. Aqui eu tenho um oxigênio, mas aqui eu tenho 2. Né? Então, eu preciso de 2 oxigênios aqui. Né? Aqui eu tenho um cobre, mas agora aqui eu tenho 2. Então, eu conserto colocando um 2 aqui. Pronto. Então, estou com minha equação balanceada. Próximo passo agora é a gente trabalhar com as quantidades que estão pedindo e com o que está pedindo o problema. Ele quer saber, né, a massa que isso aqui será formada. Então, meu problema vai estar centrado nisso aqui e nisso aqui, ó, porque ele pergunta aqui se eu tenho 8 gramas de óxido de cobre, quanto eu produzirei de dióxido de carbono, de CO2. Né? Então, veja bem, aqui está dizendo que 2 mols de óxido de cobre vai me gerar apenas 1 mol de CO2. Então, a relação aqui, nessa equação, é de 2 para 1. Né? Quanto é que equivale 1 mol de CuO, né, de óxido de cobre? Né? Tem falando aqui, ó. Pode não estar diretamente, mas se eu sei que o óxido de cobre é cobre e oxigênio, basta eu somar os dois. Né? Se eu somar a massa do oxigênio com a massa do cobre, que é de 64, eu vou ter como resultado 80 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de CuO vai ter 80 gramas, mas eu não tenho 1 mol aqui, eu tenho 2. Então, eu posso já adiantar isso aqui, ó, multiplicar isso aqui por 2, que vai dar quanto? 160 gramas. Então, olha só, 160 gramas de óxido de cobre equivale a 2 mols de óxido de cobre. Ele vai me gerar 1 mol de CO2. Quanto é 1 mol de CO2? A gente já viu no problema passado, né, que é 44. Né? Se você quiser fazer a soma, ó, é 12, e aqui eu vou ter O2, né, então mais 32, que é 2 vezes a massa do oxigênio. Então, 2 mols de óxido de cobre vai me gerar 1 mol de CO2. Então, já tenho a minha primeira relação aqui, ó. 160 gramas de óxido de cobre vai me gerar 44 gramas de CO2. Mas eu tenho 8 gramas apenas. Né? Então, quanto é que isso vai me gerar? Pronto, já me deu minha regrinha de 3. Agora eu multiplico aqui em forma de x. Então, 160 vezes x, eu vou ter 160x. Isso aqui vai ser igual a 44 vezes 8, né? Que eu já fiz minha continha aqui. Bonitinha, vai dar 352. Quem vai ser meu x aqui? 352 dividido para 160. Você fazer isso aqui na mão, que eu recomendo, ou na calculadora, vai chegar ao resultado de 2,2 gramas. Ou seja, para cada 8 gramas de CuO, eu vou produzir 2,2 gramas de CO2. Pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, onde eu trarei mais assuntos relativos à química. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar aquele comentário, tirem suas dúvidas no chat, que no que eu souber,
eu vou lhes ajudar a conseguir uma nota boa no Enem. Até a próxima!